Na era da Netflix e o consumo massivo de ficção audiovisual sob demanda na internet, os sobreviventes na Venezuela desse negócio estão remando contra a maré do mercado global. A partir de 2014, começamos a fazer produções mais curtas, com 60 capítulos que poderiam ser divididos em 5 temporadas de 12 capítulos, explica Escalona. Longe estão os mais de 200 capítulos de Cristal, A Dama de Rosa e outros sucessos que baterão recordes de audiência dentro e fora da Venezuela nas décadas de 1980 e 1990. Em uma de suas produções mais recentes, Jogo da Velha Enemiga, Escalona diz que buscou-se uma trama muito contemporânea que se passa no mundo das redes sociais. A série mais recente que a RCTV agora tenta comercializar tem o título Almas em Luto e narra um encontro de jovens influenciadores digitais, nos quais vários deles morrem misteriosamente. Um compromisso com o suspense e novos talentos, de acordo com Escalona. Mas, apesar de tentativas como essas, na Venezuela não existe mais uma indústria e é muito difícil reaparecer no contexto atual, diz Alberto Barreratizca, um dos muitos autores venezuelanos que se tornaram conhecidos escrevendo novelas e acabaram deixando seu país. O contexto ao qual Barrera se refere está repleto de dificuldades para os atores, diretores e toda a equipe técnica envolvida nas filmagens de uma série. Assim, segundo Johnny Polido, outro produtor veterano que também viveu os melhores tempos da RCTV, aqui é impossível planejar uma sessão de filmagem. Escalona diz que o problema da insegurança os obriga a filmar sempre em fazendas particulares com vigilância e lamenta que seja quase impossível obter permissão das autoridades para gravar em vias públicas. Segundo Polido, o pior, no entanto, é a asfixia causada por uma crise econômica que afastou mais de 4 milhões de pessoas e também muitas empresas da Venezuela. O mercado de publicidade agora é muito pequeno e as redes não podem pagar o grande investimento necessário para fazer suas próprias produções, diz ele. A Colômbia e o México agora disputam a liderança que a Venezuela deixou vaga. Suas produções são realizadas com orçamentos tão apertados que dificilmente lhes permitem competir em qualidade. Paradoxalmente, diz Escalona, as antigas novelas ainda são apreciadas na África, onde sobrevive uma audiência mais tradicional que se tornou o principal mercado da RCTV. Mas isso não é suficiente. O imenso edifício que a cadeia ainda ocupa na área de Quinta Crespo, em Caracas, tem apenas 130 dos funcionários que possuía. Agora fazemos uma novela e uma série por ano, quando nos bons tempos fazíamos notícias, programas de humor, esportes, programas para o rádio, tudo, diz Escalona, melancólico, em um corredor hoje vazio. Havia atores que ganhavam $2.05.106,4 mil, na cotação atual, pelo mês de trabalho e as grandes estrelas chegavam a exceder esse valor, lembra Escalona. Agora, os mais jovens não ganham mais de $500, $2,1 mil, por mês, enquanto com os mais conhecidos geralmente é acordado um pagamento de cerca de $200, $850, para cada dia de filmagem. O declínio do setor começou em 28 de dezembro de 2006, quando Chávez anunciou em um ato cercado pelos militares que a concessão da RCTV não seria renovada. Aqueles que fizeram parte desse mundo acreditam que, com a medida, que levou a protestos em massa, o comandante Chávez deu o golpe de morte nas novelas. Barreratizca opina que o chavismo sempre desprezou novelas e um dos companheiros de Chávez disse que ele proibia sua primeira esposa de vê-las. Maduro também se manifestou publicamente contra elas. Para Barreratizca, autor de vários trabalhos sobre a figura de Chávez, isso tem a ver com a vontade do chavismo de fazer desaparecerem as empresas privadas, controlar a mídia e impor uma nova hegemonia comunicacional. Por meio do canal das operadoras a cabo que a RCTV transmitia anteriormente, hoje aparece a televisora venezuelana Social, TRIS, de propriedade do governo, que também tentou espalhar sua mensagem por meio de novelas. Em séries como Guerreiras e Centauros ou Caramelo e Chocolate, foram elogiadas as ideias defendidas pelo chavismo,
como críticas ao classismo da sociedade venezuelana. Porém, nenhuma registrou muito sucesso. Embora para Escalona, fossem produtos com um grande compromisso social, pois foram feitos para acompanhar as pessoas, principalmente as mulheres, que não tinham alto nível educacional ou cultural. A Dama de Rosa serviu para dar visibilidade ao problema do câncer de mama, enquanto Por Essas Ruas, um dos maiores sucessos da década de 1990, abordou a questão do crime e da marginalidade nos bairros venezuelanos. Ele diz: um de seus personagens, chamado Dom Língua, conversava com as pessoas sobre assuntos da atualidade da época. Era quase um editorial diário contra o governo de Carlos Dias Pérez, presidente venezuelano até 1993, e disse que a série influenciou na sua queda. Ele encarnou um dos arquétipos mais comuns nas novelas clássicas, a mulher jovem e humilde cuja vida muda quando ele se apaixona por um homem rico. Era a fantasia aspiracional, como ela chama, que muitas meninas venezuelanas da época queriam viver. E, embora as novelas tenham sido sobretudo um entretenimento de massa, algumas delas nasceram da pena de autores que mais tarde obtiveram reconhecimento internacional no mundo jornalístico ou literário, como César Miguel Rondon ou Boris Izaguirre. Ele admite que as novelas reforçavam constantemente as fórmulas de comportamento reproduzidas pelo poder, como submissão feminina, moral religiosa e racismo, mas eram um produto comovente, como toda ficção, e que poderia ter evoluído.